Glória a Deus. Um beijo em seu rosto Jesus aceitou, e perante nós se fez inferior. Era falsa acusação, mas ele se calou e deixou o homem achar que era superior. Cuspiram em seu rosto e sem nenhum porquê disseram ele é culpado e tem que morrer. Até quem esteve ao seu lado disse não conheço esse homem. E quem podia fazer algo lavou as mãos. E Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar. Foi crucificado, morto e sepultado. Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar. Foi crucificado, morto e sepultado. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressurge o leão. Em seu rosto Jesus aceitou, e perante nós se fez inferior. Era falsa acusação, mas ele se calou, deixou o homem achar que era superior. Cuspiram em seu rosto e sem nenhum porquê disseram ele é culpado e tem que morrer. Até quem esteve ao seu lado disse não conheço esse homem. E quem podia fazer algo lavou as mãos. E Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar. Foi crucificado, morto e sepultado. Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar. Foi crucificado, morto e sepultado. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressurge o leão. Ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressurge o leão. Ele sabia a vergonha em que seria exposto, sabia que o bateriam, gritando um beijo no rosto. Sabia que colocariam pra fora toda a maldade, sabia que o bateriam, sem dó e sem piedade. Milhões de anjos de guerra, portando escudo e espada, e a ordem da voz de comando era que não fizessem nada. Me colocaram prego nos pés, me colocaram prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressurgiu o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem e marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressurgiu o leão. Ele tem e marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem marca de prego nas mãos.
pode ir. Quando a voz do mestre chama, a carne sangra, confronta a natureza humana. Muito boa noite, meus amigos. Já estamos iniciando mais um John Podcast, mais uma segunda-feira. Para todos vocês que ficaram aí esperando essa segunda-feira tão abençoada para poder ouvir um pouco da palavra de Deus. Hoje estamos aqui com a presença dele, pastor evangelista Gutenberg Ferreira, que vai contar um pouco da sua história, vai compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na sua vida e logo mais vamos estar também fazendo um sorteio. Então fica aí, compartilha. Vamos soltar um louvor agora com o DJ Mangue e logo vamos voltar. Boa noite a todos. Chegou em tua vida. Acabou. A humilhação já terminou e um novo tempo já chegou em tua família. Aonde estão aqueles que te humilharam? Que te desprezaram, te julgaram, te caluniaram e disseram você não vai conseguir. Mas a palavra que Deus tem pra você, o que passou, passou, já não importa mais. O que passou, passou, já não importa mais. Já não importa mais, já não importa mais. A chuva passou, o inverno cessou e o tempo de cantar chegou. O que passou, passou, já não importa mais. Já não importa mais, já não importa mais. A chuva passou, o inverno cessou e o tempo de cantar chegou. Chegou em tua vida. Acabou. A humilhação já terminou e um novo tempo já chegou em tua família. Aonde estão aqueles que te humilharam? Que te desprezaram, te julgaram, te caluniaram e disseram você não vai conseguir. Mas a palavra que Deus tem pra você, o que passou, passou, já não importa mais. O que passou, passou, já não importa mais. Já não importa mais, já não importa mais. A chuva passou, o inverno cessou e o tempo de cantar chegou. O que passou, passou, já não importa mais. Já não importa mais, já não importa mais. A chuva passou, o inverno cessou e o tempo de cantar chegou. 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 O tempo de cantar chegou.
estamos de volta, gente. Muito obrigado. Essa música que você acabou de escutar é do meu amigo Leandro Brito. Ele vai estar aqui com a gente também, mas ele vai estar no podcast de sábado. Sem ser esse sábado agora, no próximo sábado ele vai estar aqui com a gente contando um pouco do seu testemunho de vida também. Um cantor de excelência, que tem uma banda maravilhosa. Sempre eu tenho a oportunidade de ouvir cantá-lo e ministrar também. Hoje estamos aqui com a presença dele, pastor e evangelista, homem de Deus, que vai contar a sua história, que é o pastor Gutenberg Ferreira, mais conhecido como Ferreira. Então seja bem-vindo, seu Ferreira. Boa noite para o senhor. Muito bem-vindo. Obrigado pela presença, por estar aqui com a gente, poder compartilhar um pouco da sua história também aqui no John Podcast. Boa noite, John. Muito obrigado. Eu que agradeço, porque é o momento que nós temos a oportunidade de testemunhar. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser testemunho de Cristo e levar aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas para que outros venham ouvir, porque a salvação ela vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E uma testemunha é aquele que viu os fatos acontecer através da palavra de Deus. E Deus nos está dando a oportunidade para que hoje eu possa compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida em praticamente quase 30 anos que eu sirvo a Cristo, que eu me converti a Cristo. E durante esses 30 anos, durante essa história, Deus me deu a oportunidade de ter várias experiências e poder comprovar aquilo que a Bíblia diz, as promessas, aquilo que o Senhor ensina na sua palavra, a gente vê acontecendo na nossa vida quando verdadeiramente nós acreditamos e nos lançamos diante da presença do Senhor. Perfeito. Gente, você que está entrando na live aí agora, aproveita, vai compartilhando, até porque nós vamos ter também hoje um sorteio de um corte de cabelo para você que quer fazer aquele degradê, cortar seu cabelo, fazer sua sobrancelha, fazer sua barba. Hoje o Sander Barba vai estar doando para a gente um corte de cabelo, então fica atento aí. Tudo que nós vamos conversar aqui vai ser gerado uma pergunta que você vai ter que ficar atento para responder para ganhar esse corte de cabelo. Então, muito boa noite a todos vocês que estão entrando na live. Já tem uma galera boa aqui com a gente. Já tem muita gente já online. Gente, muito obrigado. Vai fazendo sua pergunta, você que tem sua curiosidade de descobrir alguma coisa sobre a vida do Ferreira. Hoje ele está aqui com a gente e vai compartilhar um pouco dessa história. Quero agradecer aqui a toda a equipe que está aqui com a gente hoje, prestando esse serviço. Vocês sabem que para manter aqui o John Podcast requer um custo. E nós vamos deixar já o Pix aí para você na tela. Tá bom? Você que quer abençoar aí o programa do John Podcast. Eu acredito que todas as vezes que a gente se doa para o Evangelho também, se tem um custo, né? E muita gente tem abençoado. Toda semana alguém manda um Pix, tem abençoado de alguma forma o John Podcast para a gente continuar toda segunda-feira trazendo esses homens de Deus aqui com a gente. Então, gente, muito boa noite. Hoje, com ele aqui, pastor evangelista Gutenberg Ferreira. Pastor, no meio dessa caminhada que a gente se fala de Cristo, teve várias lutas, né? Teve várias situações que ocorreram na sua vida. Eu conheço um pouco da história, mas não por completo. A gente já teve a oportunidade de conversar um pouco antes. Mas conta pra gente, o senhor não, antes de ser cristão, antes de ser pastor, o senhor passou por uma nova jornada, né? O senhor teve uma jornada. O senhor não se converteu jovem, né? Tem muita gente que cresceu já no evangelho, já nasceu cristão. O senhor teve essa fase antes do evangelho, não teve? Desde meus primeiros dias de vida, a minha mãe sempre ela esteve na presença de Deus. Então nós fomos criados 5 irmãos e nós crescemos na igreja e passamos a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude na igreja. Mas que depois que todos nós tomamos a idade adulta, né, os 5 filhos não tomaram a decisão por Cristo, né? E aí, quando me tornei adulto, a primeira coisa que aconteceu na minha vida, eu entrei no Exército Brasileiro e tive a oportunidade, assim que eu incorporei, de fazer o curso de oficial temporário do Exército, né? Esse é um curso que é ofertado aos jovens que se alistam, né, e que tem perfil para ocupar a vaga no curso de formação de oficial da reserva. E aí eu já entrei ali como aluno oficial. Passamos 1 ano de formação e, em seguida, após a formação,
fomos declarados aspirantes, e aí, no ano de 1993, eu fui designado para a primeira unidade que eu servi como oficial, 54 bis, na cidade de Humaitá, essa cidade que eu conheci minha esposa. Conheci ela lá, eu tinha 20 anos, ela 17 anos, e iniciou ali a minha história como profissional. Passei 8 anos no Exército Brasileiro, saí como primeiro-tenente, mas antes de eu sair, no ano de 1997, eu conheci a Cristo. Deus mudou a minha história, né? Eu era um jovem sonhador, cheio de planos, e você sabe, quando a gente entra na juventude, principalmente tendo a oportunidade que eu tive, já iniciar minha vida como oficial do Exército, já ter minha independência financeira, a gente acha que é dono do mundo, a gente acha que já pode fazer o que quer, que controla a nossa vida, que é dono do nosso próprio nariz. E durante esse tempo que eu estava no Exército, conheci a minha esposa e nós construímos uma família. Só que a minha vida, ela não era pautada nos princípios de Deus, né? Então, durante esse período, a minha esposa, ela passou uma fase não muito boa, porque o homem, quando não teme a Deus, ele faz coisas que pode até se arrepender depois, né? E durante esse período, a minha esposa, ela passou por algumas fases não muito agradáveis, né? Porque eu passei um período que deixei de viver o meu papel como esposo, né? O senhor viajava muito, era? Viajava muito, através das missões que tinha no Exército, né? E isso aí faz com que a gente entre em uma vida, né, de orgias, de brincadeiras, e acaba esquecendo a família, e principalmente o valor da família. E isso tudo me levou a chegar um dia e decidir sair da minha casa, abandonar minha esposa, já com uma filha de 2 anos, e ela estava grávida de uma outra filha. E aí, como a minha esposa não me dava razão para isso, eu decidi sair de casa, né? Fui morar na casa da minha mãe, e ela ficou com a minha filha e grávida de uma outra filha. E eu tinha dito a ela que quando nascesse essa segunda filha, eu iria ficar com as crianças e ela iria voltar para a família dela, porque eu achava que eu tinha cometido um grande erro de ter casado novo. Ela tinha 17 anos e eu 20 anos, né? E aí veio aquele arrependimento por conta das festas, das orgias, né? Daquilo que uma vida de solteiro proporciona, né? Para quem não tem uns valores arraigados no coração, e principalmente os valores familiares. E foi assim que aconteceu, né? E aí minha esposa sofreu muito, né? Mesmo me amando, ela permaneceu leal a mim. E tem uma coisa que aconteceu que mudou todo o meu planejamento. Para mim, o meu grito de liberdade, de voltar a ser solteiro, era quando nascesse a segunda filha. E a minha esposa, ela conta depois que tanto ela como eu, nós não temíamos a Deus, nós não servíamos a Deus. E ela só fazia orar na sua simplicidade, não conhecendo a Deus. E ela dizia assim: Deus, se tu existe, faz esse homem pelo menos virar crente, mas faz ele voltar para casa, faz ele voltar para a esposa, faz ele voltar para os filhos. E ela fazia essa oração. Ela foi até convidada por umas amigas de procurar um terreiro de macumba, de umbanda, porque disseram a ela: olha, se você fizer isso, esse rapaz, ele vai voltar, né, aos teus pés de uma forma que tu nunca imagina. Teu problema vai ser resolvido. Mas ela não, mesmo não conhecendo a Deus, né, ela conta o testemunho quando ela tem oportunidade. Ela só fazia dizer: Deus, se tu existe, pelo menos faz esse homem voltar para casa, nem que seja crente, faz ele voltar para casa. E aí foi quando, meses depois, ela deu à luz a uma criança, uma segunda filha, era uma menina. Só que quando ela nasceu, 2 dias depois, ela não sai da maternidade. Ela foi acometida de uma doença, que essa doença
levou ter uma infecção generalizada, né? E ela ficou praticamente como se fosse uma leucemia no sangue. E com 5 dias de nascido, na época eu era oficial do Exército, ela estava no hospital militar, teve a criança no hospital militar, e no dia 30 de dezembro de 97, que ela nasceu no dia 25 de dezembro de 97, no dia 30, o médico disse que não tinha mais jeito para a criança. E aí, o hospital militar, junto com o meu comandante, que eu era oficial da aviação do Exército aqui em Manaus, ele locou um avião particular para que eu fosse com ela e com a criança para o Rio de Janeiro, para o Hospital Militar do Rio de Janeiro, atrás de recursos para ver se ainda tinha chance da criança viver. E ali o médico chegou, entrou na sala, disse para mim e para ela que haveria um risco de quando o avião subisse por conta da pressão, né, dentro da aeronave, mas mesmo assim eles ainda tinham esperança de poder ter alguma solução para a criança. Mas o interessante é que aconteceu que antes da viagem, o irmão meu mais novo, que ele já era há muito tempo, servia a Deus, ele foi no hospital e ali ele pregou a palavra para mim e para minha esposa. Ele pregou a palavra de uma tal forma que tanto ela como eu nos entregamos a nossa vida para Jesus. Então ele que é praticamente seu pai na fé. O seu irmão... É o meu irmão mais novo, né? Ele foi até o hospital, falou de Jesus e disse, olha, Jesus é poderoso para curar a sua filha. E ele me deu uma Bíblia revista e atualizada. Revisada e atualizada foi a Bíblia que ele me deu. E ele pegou aquela Bíblia e abriu no versículo de Tiago 1,12, que diz assim, todo varão que passa aprovação, depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus dará àqueles a qual ele ama. E aí eu guardei aquele versículo no meu coração, já tinha recebido a Cristo, o desespero saiu do meu coração, meu e da minha esposa, e aí, horas depois, nós embarcamos na viatura, fomos até o aeroporto, embarcamos na aeronave, e aí a aeronave alçou o voo e se deslocou em direção ao Rio de Janeiro. E durante o trajeto de aeronave, dentro da aeronave tinha uma incubadora que foi adaptada dentro da aeronave e tinha 2 médicos acompanhando. E todos aqueles equipamentos de batimento cardíaco, pressão, acompanhando ali a criança e ali mostrando ali como é que estavam os sinais vitais dela. Quando estava com 1 hora de voo, os sinais vitais dela começou a parar. Aquele equipamento do batimento cardíaco, ele parou. De repente, os médicos ficaram desesperados, arrancaram os equipamentos e fizeram uma intubação, fizeram uma traque e ficaram bombeando o oxigênio direto no pulmão da criança. E eu olhei para o médico e fiz uma pergunta a ele, disse, doutor, a minha filha apagou? Ele só fez baixar a cabeça em um sinal de tristeza e não respondeu. Desembarcamos no aeroporto do Rio de Janeiro, já tinha uma viatura aguardando e logo em seguida nos deslocamos até o hospital militar. Já tinha uma equipe médica de plantão aguardando a nossa chegada junto com a criança. E quando chegou no hospital, colocaram na maca e muito rápido levaram para o centro intensivo e deram aqueles choques nela, né? Mas nós não sabíamos, ela já tinha falecido. E, de repente, o médico vem de lá, o médico do hospital do Rio de Janeiro, e ele vem de cabeça baixa, entristecido, e ele chega na minha frente, na frente da minha esposa, e diz a seguinte declaração, pai, nós fizemos o que deu para fazer. Isso já era no dia 31 de dezembro de 97. E acredite, John, quando Deus faz uma obra no coração do homem, acontece algo que é inexplicável. Antes de eu aceitar a Cristo lá no hospital, em Manaus, eu estava desesperado. Qualquer pessoa que aparecesse e dissesse
que iria curar minha filha, eu segui aquela pessoa. Mas ali foi meu irmão que falou de Jesus, e eu acreditei que Jesus, ele era poderoso para curar minha filha. Entreguei minha vida para Jesus. E quando o médico me dá aquela notícia, pasmem os ouvintes que estão me ouvindo neste momento. Eu olhei para ele, coloquei a mão no ombro dele e disse para ele a seguinte frase: doutor, fique em paz. Foi a vontade de Deus, não se preocupe, porque eu sou cristão. O Senhor me permite eu fazer pelo menos uma oração lá onde ela está. E eu entrei onde ela estava e fiz a minha primeira oração. E a minha oração, não tinha nenhum conhecimento. Eu não tinha nenhum conhecimento de nada, né? Eu cheguei ali diante do corpo da minha filha e fiz uma oração do meu jeito, sem nenhum conhecimento, e eu disse para Deus: Senhor, toma ela nas tuas mãos. E não houve desespero no meu coração. Nós passamos o dia 31 no Rio de Janeiro preparando toda a documentação e logo em seguida embarcamos em um voo com o corpo dela aqui em Manaus, para retornar para Manaus. E aconteceu algo que eu fui saber quando eu cheguei em Manaus. O meu irmão, ele ficou tão desesperado quando soube que a minha filha havia falecido, que ele disse para ele mesmo, e saiu de casa, já estava uns 3 dias fora de casa. Disse: meu irmão nunca mais vai querer saber de Jesus. Porque eu falei para ele que Jesus era poderoso para curar a filha dele. E Jesus não curou. E o que, depois de quase 30 anos, eu aprendo com isso, você que está me ouvindo, é que Deus, ele é soberano, John. Ele é soberano. E o que é a soberania de Deus? Deus, ele faz como quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Ele é Deus. Mas quando ele faz, ele sabe trabalhar no coração das pessoas. E foi isso que Deus fez no meu coração e na minha vida. E quando nós chegamos em Manaus, teve o velório, foi feito o sepultamento e voltamos para casa. A minha mãe falou para mim e disse: meu filho, o seu irmão está sumido. E eu estava na sala de casa e, de repente, ele aparece logo depois do velório e entra em casa sem conseguir levantar a cabeça e olhar para mim, de cabeça baixa, envergonhado e chorando. Ele chega próximo de mim sem ter ação de falar, porque no coração dele eu nunca iria querer mais saber de Jesus. Acho que houve uma frustração aí nele nesse momento, porque ele queria passar uma paz, ele entendeu que, falando de Jesus ali para o senhor ia crer, e naquele momento ia acontecer alguma coisa, e de repente ia ter uma devolutiva disso, né? E de repente não foi aquilo que ele mesmo esperava. E olha o que aconteceu. Ele chega para mim, triste, ele só soube me abraçar e chorar. E eu disse para ele: mano, você lembra quando eu viajei, você leu para mim Tiago 1,12? Que todo varão que passa a aprovação, depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus dará àqueles a qual o amam. Deus provou a minha vida e também provou a tua vida. Como é que pode explicar, John, alguém que acaba de aceitar Jesus e é provado a sua fé, horas depois, perdendo a sua filha, acreditando que Deus iria curar a sua filha? É algo inexplicável. Sim. É algo que só a soberania de Deus pode explicar. E a partir... Já aceitou Jesus sendo provado. Já aceitei Jesus sendo provado. Eu costumo ministrar em alguns locais, algumas igrejas que eu ministro, e eu digo que a minha conversão ela foi diferente de muitas outras conversões. Porque muitas conversões as pessoas contam: eu estava no fundo do poço, eu perdi tudo, eu não tinha nada. E, John, eu tinha só carro, eu tinha 5 carros. Eu tinha o início de uma locadora de venda de carros, que era um negócio paralelo que eu tinha. Fora outros bens financeiros que eu tinha. E eu aceitei Jesus de uma excelente condição financeira. Então eu digo para as pessoas que o meu testemunho e a minha confissão foi diferente. E sabe o que aconteceu, John? No meu primeiro ano de conversão, Deus permitiu que eu perdesse tudo o que eu tinha.
eu perdi os 5 carros, eu perdi o trabalho, eu perdi o emprego. E 1 ano depois, a minha esposa já estava grávida, aguardando o 3º filho. E quando chega o mês dela ter a criança, John, eu estava sem nada. Espera aí, segura aí. Segura aí que tem gente aqui já comentando. Espera aí. Gente, você que está aí online, muito obrigado aí pela sua participação com a gente. A história está gostosa aqui de ouvir, é muita coisa boa. Vem muita coisa aí pela frente. Olha só, aproveitar para mandar aqui um abraço para essa galerinha. Rapaziada, tem muita mensagem aqui, ó, seu Ferreira. Tem muita mensagem. Tiago Oliveira. Irmão Ney está aqui. Anderson Chagas. Nete. Moacir. Quem mais? Franceixas. Célio. Tem muita gente online. Gente, um abraço para todo mundo que está aí. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar com a gente aí nesse horário. Hoje a gente está aqui com o seu Ferreira. O seu Ferreira vai contar um testemunho de vida maravilhoso. Já iniciou. E olha só, já vou lançar para vocês já a pergunta para ganhar um corte de cabelo. Mas antes disso, a gente vai de patrocínio. Vamos falar do nosso patrocinador, as pessoas que têm sido usadas por Deus para abençoar aqui o John Podcast todas as segunda-feiras. Vamos lá, quem tem aí de primeira aí? Sander Barbie. Olha, mandar um abraço para o meu amigo Sander Barbie, o cara que é show, que dá show em tudo aí de cabelo, barba, sobrancelha, o cara dá show. Gente, manda um direct aí para ele aí, manda uma mensagem para ele, manda um WhatsApp que o Sander Barbie vai atender você. Fica aqui na Zona Leste, no São José 3. Ele que dá show aqui no John Podcast, no cabelo da rapaziada todinha aqui. Quem mais? Temos aí Metalúrgica Francisco Figueira. Um abraço pro meu amigo Kennedy. Você que quer fazer a estrutura da tua igreja, da tua empresa, você que quer fazer portão, quer fazer portas aí, qualquer estrutura metálica é com a Metalúrgica Francisco Figueira. E em detalhe, ele entrega portão da tua casa pintadinho, viu? Vamos lá, quem mais? Thelminha Artes e Personalizados. Essa aqui a gente fala com muito carinho, com muito amor. É um abraço para o nosso amigo irmão Bruno. Tem patrocinado aqui as canecas, tem patrocinado as camisas aqui do John Podcast. Dá um foco aqui, DJ Manga, por favor. Olha aqui, a caneca do John Podcast foi feita por ele, tá bom? Thelminha Arte Personalizado, qualquer tipo de caneca, qualquer tipo de chaveirinho personalizado. Olha aqui, até o seu Ferreira tá tomando aí na caneca do John Podcast. Dá um foco aí, DJ Manga. Olha aí. Maravilha, hein? Maravilha, é top. Um abraço pro nosso irmão Bruno aí também, viu? Quem mais? Cantanhede Lanche e Pizzaria. Olha, inclusive, ontem eu até joguei no status aí a lanchonete do Cantanhede, que fica ali perto do Chega Mais, na Cidade de Deus. Descendo o Chega Mais ali, você chega no Cantanhede Pizzaria, Lanche Pizzaria, ele entrega para todo mundo ali daquela área. De terça a sábado, de terça a sexta, ele está entregando de graça. É delivery de graça, qualquer área ali da Zona Leste. Qualquer tipo de x-salada ou pizza, ele faz entrega ali para você. Ontem eu estive lá, postei até no meu status, muito top. Pedi 2 pizzas maravilhosas, 2 refrigerantes, chegou aqui. Vamos lá, quem mais? JR Modas, você que quer aí, de repente, comprar aquele tênis, a galerinha já começou a estudar, vamos comprar os tênis das crianças. Você que quer uma bota, quer qualquer tipo de tênis, inclusive eu estou aqui com Nike Shox, que eu ganhei aqui da JR Modas, muito show de bola, recomendo, viu? Entrega na tua casa também, os preços são maravilhosos, gente. Aceita cartão de crédito e entrega na tua casa qualquer modelo, você pede o número, o modelo e ele entrega na tua casa. Tá aí o número da JR Modas. Quem mais? Nós temos agora essa nova patrocinadora, gente. Essa é nova. Então, essa K Estilo. Você aí não é. Muita gente está na mensagem do podcast. Não tem nada a ver.
muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. E temos também nosso amigo DJ Manga. O DJ Manga é o nosso técnico que trabalha aqui na John Music Studio. Ele tá dando um show. Você que quer levar um DJ para tua festa, para o teu aniversário, para o teu evento, iluminação, imagens, o som do cara é top. Som, iluminação, você quer fazer foto, o DJ Manga anda com a equipe completa. Beleza? Muita boa noite a todos. Olha só, Thelminha Arte Personalizada. Vou divulgar de novo. A Thelminha tem dado show aqui no programa, tem feito sorteio aqui com a gente. E olha só, vou aproveitar agora para a gente lançar a primeira pergunta para você ganhar um corte de cabelo completo, aí, degradê, qualquer tipo de cabelo aí que você quiser fazer, masculino, é com ele, Sander Barber. Pergunta vai para você, hein? Com quantos anos o nosso participante hoje conheceu a esposa? Com quantos anos o seu Ferreira conheceu a esposa dele? Vamos lá, manda mensagem aí, que a Ariana vai já dizer quem foi nosso ganhador. Por favor, vamos lá, vai ter corte feminino também? A Ariana está dizendo que vai ter sorteio de corte feminino também. Então, essa é a primeira pergunta para ganhar o corte masculino Sander Barber. Comenta nesse número que está aqui, ó, no WhatsApp. Vai chegar aqui direto para mim. Quem responder primeiro agora vai ganhar esse prêmio. Chegou aqui a mensagem? Corte de cabelo do Sander Barber, hein? Com quantos anos o seu Ferreira conheceu a esposa dele? Ele já falou aqui, já falou. Então não aguarda aí. Manda aí, gente. Então, seu Ferreira, o senhor estava me contando aquela parte do exército, né? Teve toda uma jornada. O senhor passou mais quanto tempo assim no exército? Quanto tempo o senhor ficou lá? Eu fiquei 8 anos apenas. 8 anos? Isso. Saí em 1999. O senhor mesmo pediu baixa ou tem um limite? Não, de é que tem... o NPOR, ele é apenas 8 anos, né? O jovem, quando se alista ao exército e tem um perfil, eles colocam na seleção do núcleo de preparação de oficiais da reserva. E ali é praticamente 40 vagas, tem quartel que é 20 vagas, e aqueles que são selecionados faz o curso de formação de 1 ano, só que é o tempo determinado, é apenas 8 anos. Depois de 8 anos, você vai para a reserva não remunerada e segue a tua vida em outros ramos da profissão. Entendi. E no caso, depois disso, o senhor teve também outra formação? O senhor também estudou fora o tempo que o senhor passou no exército? O senhor tem uma formação, ou seja, teológico, ou alguma formação a mais? Eu sou formado em administração, graduado em segurança pública, né? E também tem o curso básico de teologia, né? Entendi. Aí, no caso, teve um período de tempo que o senhor passou essas frustrações. O senhor contou para a gente um pouco do período que o senhor perdeu a filha, né? E aí teve o nascimento que o senhor estava nos contando desse novo filho. É interessante. 1 ano depois da minha conversão, né, nesse período de 1 ano, de 29 de novembro de 97, que foi quando eu me converti junto com a minha esposa, até 1 ano depois, aproximadamente, que eu havia me convertido, aconteceu algo inesperado. Eu perdi todos os bens que eu tinha. Perdi tudo, inclusive, John, fiquei desempregado. A única coisa que eu fazia era obra de Deus. Eu já estava liderando um departamento pequeno das congregações e, em pouco tempo, eu já estava dirigindo congregação. Que idade mais ou menos o senhor tinha aí? 30 anos. Eu tinha 30 anos. Eu me converti, eu tinha 29 anos. Tinha um pouco mais que 30 anos ali, perto já de 31 anos, quando eu já comecei a atuar dentro da igreja, né? Como obreiro. Comecei como líder de departamento, depois fui diácono, né? Mas nesse primeiro ano, foi um ano de prova. Foi o ano em que eu falo que foi a faculdade de Deus na minha vida. Porque você aceitar Jesus tendo uma boa condição financeira e 1 ano depois já não ter nada... Que nem o senhor falou, o senhor tinha 5 carros, tinha casa, tinha carros, tinha uma vida toda. E o interessante é que as pessoas que me conheciam falavam para mim, olha, rapaz, tu tá vendo, tu foi aceitar Jesus, tu tinha tantos bens, tu aceitou Jesus, agora tu não tem nada. Caiu. Ficamos numa situação que só minha esposa trabalhando
ganhando um salário mínimo. Nossa. E morando alugado ainda. E as pessoas diziam isso. E eu descansava na palavra de Deus. A minha resposta em alguns momentos era: a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu dizia: eu não sei como, nem quando, nem de que forma, mas eu acredito na palavra, que em algum momento isso vai contribuir. E quando deu praticamente um ano, ela já preste até a segunda filha, né? Não era filha, era um filho, já era um menino, né? Só que dessa vez, John, eu não estava no exército, eu não era oficial do exército, eu não tinha dinheiro, eu estava desempregado. Eu lembro que ela foi para a maternidade porque o irmão deu carona para a gente e deixou a gente na maternidade, lá na Compensa, nem existe mais, o nome da maternidade pública era Brigitte Dal. E ali, ela foi para ter a criança, né? E eu lembro que eu tinha só o dinheiro do transporte para voltar para casa. Ela ficou lá, e eu tinha o dinheiro do transporte, ainda que eu tinha sido abençoado com o dinheiro do transporte para retornar para casa. E eu peguei, ela ficou lá, voltei para casa, ela teve a criança, né? E no dia seguinte eu estive lá, mas aí apareceu a mesma doença que apareceu na filha que há um ano atrás tinha falecido. Meu Deus. A mesma doença, John, apareceu. E aí a minha esposa olha para mim na maternidade, chorando, e disse: amor, eu não acredito. Nós vamos passar a mesma história que nós passamos lá atrás. Só que dessa vez, John, não tinha recurso, como eu tive da outra vez, que o Exército bancou teve tudo. Todo aquele apoio, teve né? todo aquele apoio, toda aquela logística. E quando estava com 4 dias, eu indo visitar, e aí a doença se alastrou, virou uma infecção generalizada no sangue, que da mesma forma que a outra criança, né, o sangue da criança já estava virando água, em forma de água. E quando foi no 4º dia de nascido, a médica falou para mim, eu lembro como se fosse hoje, numa sexta-feira. Disse: pai, nós não podemos mais fazer nada. Na segunda-feira nós vamos fazer uma transfusão de sangue, mas nós podemos fazer uma vez só. E depois dessa transfusão, que deve durar no corpo da criança apenas 3 dias. E a gente não pode fazer mais nada. John, eu não tinha o recurso que eu tinha antes, mas eu tinha algo que eu não tinha antes. Verdade. Eu tinha Jesus na minha vida. E eu disse para a médica, disse: doutora, o meu filho não vai morrer. Porque John, havia esse tempo de um ano, eu havia orado a Deus que eu queria um filho homem. E Deus respondeu a minha oração. E eu tinha convicção que Deus não ia permitir que ele morresse. E aí, eu passava a noite no monte orando. Passava a noite no monte orando enquanto ela estava internada. E no dia que a médica falou isso para mim, na sexta-feira, eu disse: doutora, meu filho não vai morrer. Ela disse assim: pai, tem que pensar positivo. Eu disse a ela: eu não estou pensando positivo. Eu sirvo a um Deus poderoso e ele me prometeu que ia me dar um filho homem. E eu fui embora para casa. Cheguei em casa, a minha mãe estava lá, contei a ela, chorei muito e fui para o quarto orar. E eu gosto de orar com o joelho no chão e minha testa no chão. E eu orando no quarto, eu chorava e orava. E eu lembro que eu disse assim para Deus: Deus, a tua palavra diz, que está escrito em Salmo 37, que tu satisfaz o desejo do nosso coração. E eu chorando disse a Deus: Senhor, não leva o meu filho, satisfaz o desejo do meu coração. E quando eu terminei de fazer essa oração, John, assim como você me ouve, eu ouvi aquela voz que disse assim: filho, essa doença não é para a morte, mas é para a glória do meu nome. Meu Deus, o senhor ouviu a voz bradar dentro do seu Bradou coração? E falou como você está me ouvindo. Eu ouvi a voz de Deus. Essa doença não é para a morte, mas para a glória do meu nome. Passou o sábado, passou o domingo. Quando chegou segunda-feira, que era o dia da transfusão de sangue, eu fui para o hospital, fui para a maternidade. E aí, a minha esposa vem chorando e rindo, ela não conseguia falar. E eu disse:
para ela, não precisa falar não, amor, já sei. Deus fez um milagre na vida do nosso filho, não foi? E ela disse, foi. E logo em seguida veio a médica. A médica vem espantada e disse, pai, aconteceu um milagre e agora eu acredito em milagre. Quando nós fomos iniciar o processo da transfusão de sangue, que nós fizemos o teste do sangue do seu filho, o sangue do seu filho está normal, como se que nunca tivesse tido nenhuma doença. Meu Deus. A médica ficou tão espantada, John, que nós fomos para o Hemoan. Lá no Hemoan fez vários exames, até hoje eu tenho guardado. Deu mais ou menos umas 10 folhas só de exame. E não deu nem anemia. E na sexta-feira o sangue do meu filho tinha virado água, uma espécie de leucemia que deu essa infecção, que consumiu todo o sangue do meu filho. E Deus fez um milagre que abalou a maternidade. A médica, que também era pediatra, passou, depois que ele saiu da maternidade, ser a médica particular dele e não cobrava nada. Nossa, e o sangue dele é bem negativo. E quando saiu do Hemoan, nem anemia deu. Hoje ele tem 22 anos, está em São Paulo, servindo a Deus, também trabalha ali como técnico de informática, e Deus cumpriu a sua promessa. E aqui eu quero mandar um recado para você que está me ouvindo. Dê um recado para essa câmera aqui, por favor. Eu quero dar um recado para você que está me ouvindo. Não adianta nós termos todo o recurso da terra. Se nós não tivermos a fé em Deus, tem coisas que só Deus pode fazer. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus fez um milagre na vida do meu filho, porque eu havia reconhecido ele como Senhor e Salvador da minha vida. Você que está me ouvindo, eu creio que Deus falou ao seu coração através desse testemunho. E aonde você está, entrega a tua vida ao Senhor, que o mais ele fará. Amém. Olha só, para você que está assistindo essa palavra de Deus aí que está sendo semeada no teu coração, quero também dizer algo para vocês. Toda segunda-feira a gente está aqui trazendo um homem de Deus, falando um pouco da palavra, evangelizando. De alguma forma Deus tem tocado o coração de muitas pessoas, até porque você que está assistindo aí talvez nunca assistiu o John Podcast, mas todas as segunda-feiras a gente tem falado do amor de Jesus aqui. Hoje a gente está aqui com o pastor Ferreira, um homem de Deus, que está trazendo esse testemunho de vida, né? E muitos de nós, às vezes, não temos essa crença, não damos credibilidade em algumas situações. Então, eu quero te dizer para você, Jesus te ama, e onde você estiver aí, talvez você estava pensando em tirar a tua própria vida, mas existe um Deus maravilhoso que te ama do jeito que você está, e Ele está te convidando hoje a você ter um verdadeiro encontro com Ele. Então fica a minha mensagem para você, fica esse convite a você. E eu quero, nesse momento, aproveitar também, seu Ferreira, já saiu o ganhador aqui. Saiu o ganhador do corte de cabelo. Quem é? Nosso amigo Samuel Martins. Parabéns a Samuel Martins, um abraço aí a todos vocês que estão assistindo. Agora vai sair a outra pergunta. Vai sair a outra pergunta para você ganhar aí um corte de cabelo feminino, é isso? Corte de cabelo? Corte de cabelo feminino. Daqui a pouquinho nós estaremos lançando a pergunta aqui para você ganhar o corte de cabelo feminino. Seu Ferreira, hoje o senhor tem quantos filhos já? Eu tenho 3 filhos, a minha filha mais velha tem 26 anos, me deu um netinho, ela deve estar me ouvindo aí, está lá em Joinville, né? Sim. Mora na cidade de Joinville. Tem um filho de 22 anos, está em Taubaté, e tem um de 22 anos também, que mora também em Taubaté. E ali estão também servindo ao Senhor, nosso Deus. Eu quero aproveitar, John, para mandar um abraço lá para a Igreja Assembleia de Deus Tradicional, onde eu faço parte, CT 18, as nossas 10 congregações, com certeza os irmãos estão assistindo, e dizer que nós vamos ter agora, John, sexta-feira, um grande louvor na congregação do bairro do Parque das Garças, onde nós vamos estar louvando e contando testemunho, que nós tivemos aí no último feriado do Carnaval. Passamos 3 dias em um retiro com os jovens e ali Deus fez coisa tremenda.
Deus fez um movimento muito grande na vida dos jovens, que até hoje eles andam impactados com a presença de Deus. E na sexta-feira nós vamos fazer esse louvor, onde tem vários irmãos louvando e a gente vai estar ali dando oportunidade para contar o testemunho daquilo que Deus tem feito. Inclusive, John, eu quero estar convidando você, sua família, vamos lá, os irmãos do ministério ali para contribuir conosco ali, né? A gente sabe que você é músico, você tem uma banda aí. Depois eu posso deixar o endereço, inclusive deixar o endereço para você postar aí, né, do podcast. Vamos lá. Né? E quem quiser ir lá conosco, lá no bairro Parque das Garças, ali ao lado do Novo Aleixo, só é você procurar a Assembleia de Deus Tradicional, que vai ter o grande culto, e eu creio que Deus vai fazer grandes milagres. Você que me ouve, apareça lá, porque eu creio que Deus tem uma bênção para a tua vida, e Ele quer transformar a tua família, como Ele mudou a minha família. Você que é esposa, e que o seu esposo está afastado, acredite, peça a Deus, que Deus não vai dar o que você pediu. Ele vai dar melhor, John. Sabe por quê? A minha esposa pediu que ela queria que fosse pelo menos crente, mas Deus dá um pastor, um ministro da palavra de Deus, para a glória e louvor do nome do Senhor. Porque a Bíblia diz assim, ó, que Ele é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Creia nessa palavra que Deus vai abençoar a tua vida. Meu Deus, é forte. O negócio tá bom aqui, gente. Muito obrigado mais uma vez. Olha, a pergunta que vai ser lançada agora para você ganhar corte de cabelo. Meu irmão, tua esposa está precisando fazer algum detalhe no cabelo? É agora. Vamos lá. A pergunta é, qual é a formação do seu Ferreira? Em que ele se formou? Ele falou, são três coisas. Qual é o nível de formação dele? Em que ele se formou? São três coisas. Ele falou durante a live. Beleza? Vamos lá. Seu Ferreira, hoje o senhor está como pastor, é isso? Mas teve um período de preparação, teve um estudo, né? Teve todo, porque o senhor é de uma igreja tradicional hoje. Então, a Assembleia de Deus ela tem todo um cronograma ali para chegar a nível de pastor. Como é que funciona? A formação de um obreiro, ela passa por dois pilares, né? Eu costumo dizer que tem a informação espiritual e tem a formação espiritual. A informação é o nível de conhecimento bíblico, de conhecimento teológico, né? O estudo da palavra de Deus, o estudo de Deus, né? Que através dos ensinamentos sistemáticos, você vai aprendendo as doutrinas básicas da fé, né? Todo cristão, ele diz que a sua regra de fé e prática é a palavra de Deus, né? Então, cada ministério tem a sua declaração de fé, né? Naquilo que nós cremos, né? Como cada ministério tem. Então, através do ensinamento, do estudo teológico, a gente vai aprender, né? E está bem informado em relação à fé que nós defendemos. E tem a formação espiritual, que eu digo que a formação espiritual é o que eu passei, a faculdade do Espírito Santo, que Deus vai te colocando em situações, vai te colocando em desertos, e a Bíblia diz no livro de Deuteronômio que Deus provou Israel no deserto para saber o que estava no coração dele, se verdadeiramente ele temia a Deus. E nessa formação, experiências que Deus vai te colocando à prova, para provar a tua fé, a tua fidelidade, a tua convicção com Ele, né? Pedro escreve e diz que a prova da nossa fé é muito mais valiosa do que a prova do ouro no fogo. Então, nós passamos por esses dois processos, o processo do conhecimento bíblico e o processo da formação espiritual, que você acredita naquilo que está escrito e coloca em prática, quando tu é confrontado com aquilo que você aprendeu e com aquilo que você ensina. Sim. E aí é o grande desafio, acreditar nesse Deus. Mas o senhor teve essa chamada, assim, olha, o senhor está como um obreiro, um pastor, não sei como funciona lá na sua igreja, algum pastor chegou e disse assim, olha, seu Ferreira, está na hora do senhor assumir um ministério, de assumir um chamado pastoral, alguém falou alguma coisa? Isso, nós acreditamos na Assembleia de Deus que quem dá pastor à igreja é Deus, né? Sim. E quem tem chamada, é perceptível a chamada
na vida daquele que tem chamada, né? Então, Deus toca no coração dos obreiros, dos pastores, e vai dando oportunidade. Vai trabalhando ali como líder de departamento, vai trabalhando, e ali a liderança vai observando e Deus vai confirmando no coração sim, na dos igreja pastores, local, trabalho. na igreja local. E aí a pessoa vai sendo identificada com a chamada que tem. E quando alguém tem a chamado, arde o coração. Assim como arde o teu coração pela música, né? Para tocar, para fazer o melhor na parte da música, a mesma coisa é a chamada ministerial para o pastorado. Sim. Arde no coração a fome e o desejo de aprender a palavra e de ensinar a palavra do Senhor. E aí Deus só vai confirmando no decorrer do tempo, e chega o tempo de Deus que você é chamado para o ministério, para estar na frente do trabalho do Senhor. E hoje, como é que está essa caminhada pastoral? O senhor é pastor titulado numa igreja fixa, ou o senhor supervisiona outras igrejas? Como é que funciona? Não, atualmente eu estou auxiliando. Nós temos no nosso ministério, Manaus toda, ela é dividida por setores. Por exemplo, Zona Leste ali tem vários setores. Eu faço parte do setor 18, onde tem aproximadamente 10 congregações. E lá tem um pastor, que é o pastor do setor, né? Eu sou pastor auxiliar, que estou auxiliando ele no setor, né? Mas recentemente a gente recebeu o convite do pastor do setor para a gente estar assumindo uma congregação, né? Então eu acredito que até semana que vem, né, eu vou sair dessa condição de pastor auxiliar, vou estar dirigindo uma das congregações, dessas 10 congregações setoriais, né? Mas até então eu estou como pastor auxiliar, auxiliando o meu pastor Jorge Batista, com quem eu tenho um carinho muito grande, quero mandar um abraço para ele. Pastor David também, que é do nosso setor, um abraço para ele, para sua esposa, para a esposa do pastor Jorge Batista, que também com certeza está nos ouvindo. E dizer que eu me alegro muito em fazer a obra de Deus, principalmente na família que eu faço parte, né? Lá na nossa igreja a gente costuma dizer que não é uma igreja, é mais que uma igreja, é uma família, né? Porque há aquele relacionamento fraternal e aquele amor entre os irmãos. Como é que funciona dentro da igreja Assembleia de Deus Tradicional, a qual o senhor faz parte já há quanto tempo já? Há aproximadamente 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. A Assembleia de Deus Tradicional, ela tem uma visão, ela trabalha com célula, com algum tipo de departamento, grupo familiar, como é que funciona dentro da Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus Tradicional, ela trabalha com departamentos, né? Nós temos departamento de jovem, que é lá que nós chamamos DJA, sigla DJA, né? Então, cada congregação tem o seu departamento de jovem, né? O setor também Esse tem... DJA tem em todas as igrejas? Tem em todas as igrejas do DJA, né? Tem em todas as igrejas. Inclusive, o trabalho do DJA em Manaus é muito forte. Os congressos de centenas e centenas de jovens louvando a Deus, servindo a Deus com muita alegria. Da mesma forma, tem um departamento de criança, tem um departamento de senhoras, tem um departamento de senhores, que, inclusive, no meu setor, eu sou o coordenador do departamento de senhores das 10 congregações, né? Então, cada setor tem um departamento, cada congregação tem um departamento, e o setor tem o departamento geral, né? E sim, Manaus toda, por exemplo, nós vamos ter um congresso agora. Anualmente nós temos o congresso de jovens, que é feito no Templo Central da Igreja, que é ali na Rua Duque de Caxias, quase esquina com a Avenida Boulevard, ou esquina com a Avenida Boulevard, do lado do posto. E a gente tem uma agenda, onde nós temos os congressos a nível Manaus, de jovens, congresso de senhoras e congresso de senhores. O dos senhores, particularmente, vai ser em agosto. Sim. Lá trabalha com casais também, na Assembleia Tradicional? Trabalha focado com casal também ou não? Trabalha com casais dentro dos setores, né? Sim. Tem muito estudo para casal, programação de casais. Então, a igreja ela tem um trabalho que alcança todas as faixas etárias, né? E todos os grupos distintos dentro da igreja, né? Tanto como jovens, senhores, senhoras, como também o grupo de casais, né? E aí nós também trabalhamos com seminários, né? A gente tem um seminário bíblico, a igreja tem um seminário bíblico, como também nós temos a nossa escola bíblica dominical, que é centenária aí da Assembleia de Deus. A gente diz que a escola bíblica dominical ela evangeliza quando ensina, ensina quando evangeliza, né? A escola bíblica, eu por exemplo, frequentei quando era criança. A escola bíblica, ela se dividia em departamentos. Não sei se funciona assim. Eu lembro que quando eu cresci na igreja chamada IDPB, né, que é a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, uma igreja também
de princípios muito forte aqui em Manaus e fora também. Acredito que a escola bíblica formou muitos líderes, muitos pastores, muitas pessoas que saíram ali daquela escola bíblica, né? A escola bíblica, pela manhã, era muito gostoso você poder ir lá, tinha louvor, pelo menos era assim no meu tempo. É assim na Assembleia? Se divide os departamentos? Divide. Ela segue um princípio pedagógico das idades, né, das faixas etárias. Nós temos classe desde o berçário até, né, o departamento da idade mais, da maior idade, inclusive o departamento dos anciões, né? Então, esse processo da escola bíblica, ele fortalece e levanta muito obreiro. Por quê? Porque quando o obreiro recebe a chamada, ele já passou por um estudo na escola bíblica dominical que já lhe deu uma base, um respaldo ali teológico para dar continuidade ao seu ministério, à sua chamada. Perfeito. Gente, o papo está muito gostoso aqui hoje com o seu Ferreira, pastor evangelista, logo vai estar assumindo um ministério local. O senhor já foi pastor de algum ministério local, assim, alguma vez, dentro desses anos? Não, já foi sim. Já foi? Já foi vários anos, né? Passei esse período um pouco afastado diretamente. A gente está presidindo congregação por conta do trabalho, né? Mas agora chegou o tempo de Deus, né? E a gente está aí dizendo: eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim. Sim. Né? E o interessante é que a minha esposa está mais fervorosa do que eu em relação a estar dando o melhor para Deus, fazendo o melhor para Deus, né? Sim, sim. O senhor tem esse apoio muito grande da família, da esposa. Hoje os seus filhos já são grandes. Você falou que tem um filho de 22 anos, é isso? É o mais novo, é o bebê. Ah, esse é o bebê? É o bebê. Tem 22 anos? Tem 22 anos. É sargento do Exército. É sargento. Também seguiu um pouco seus passos aí. E dentro da família tem músicos também, não tem? Tem pessoas que cantam. Os meus dois filhos são músicos. Estão em Taubaté. Ele faz parte da orquestra, e o outro é vocal, além de tocar também vários instrumentos, né? Todos eles tocam bateria, teclado, guitarra, violão. Eles são músicos também, né? E fazem parte da orquestra da igreja. Sim. Já saiu aqui, seu Ferreira, o ganhador, né? Do corte de cabelo, já? Já saiu aqui o ganhador do corte de cabelo. Vamos lá. Tá faltando um. Errou. Tá faltando um. Já saiu aqui o ganhador. Tudo é ao vivo aqui, gente. Tudo é ao vivo. Estamos vendo aqui agora. Com a produção aqui. Tá certo. É que eu não leu, é a administração ele botou. Ele botou? Botou. Pode repetir o prêmio para o mesmo? Pode? Então, parabéns aí mais uma vez, meu amigo Samuel, tá online aí, valendo, acompanhando tudo aí. Ganhou o corte de cabelo masculino, ganhou o corte de cabelo feminino. Meu irmão, você tá show de bola, viu? Obrigado aí pela sua participação. Inclusive, tem muitos amigos de empresa, o pessoal aí da Reviver, um abraço a todo mundo da Reviver. Tem muita gente mandando mensagem aqui no meu PV aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência, vocês que sempre acompanham o nosso trabalho, sempre acompanham essa parte evangelística aqui do John Podcast. Hoje estamos aqui com a presença desse homem de Deus. Já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Tem história aqui para contar, gente, para a gente passar a noite todinha aqui. Tem muito testemunho. Esse homem de Deus tem mais de 20 anos aí de caminhada com Cristo, já passou por diversas situações, né? Inclusive, tem coisas que ele está me contando aqui que é totalmente novidade, que eu não sabia, não conhecia. Esses pequenos detalhes, né? Mas é interessante, até porque a gente nunca combina nada. Aqui no John Podcast tudo é sempre ao vivo. E eu quero aproveitar para você, que tem sempre abençoado o programa aqui do John Podcast, a mandar aquele Pix abençoado. Meu irmão, você que tem aí aqueles 2, 5, 3 reais, você não sabe o quanto é importante para a gente manter o John Podcast, que tem custo de câmeras, de iluminação, né? A gente sempre está gastando bastante para manter aqui de pé nossa parte evangelística aqui no John Podcast. Então, você que quer abençoar, de repente tem o Pix aí na tela, você quer mandar o Pix, ou pode mandar por esse número aí a sua oferta em nome de Jesus. Olha só,
Hoje o seu Ferreira já contou um monte de coisa aqui particular da vida dele, que muita gente estava curioso para saber. E eu quero aproveitar aqui também para você, ó, deixar a sua pergunta aí. Você que ainda não fez a sua pergunta, ou perdão, eu que ainda não visualizei, dá uma olhada aí, Ariana, vê quem vai mandar alguma pergunta que quer saber alguma coisa direta aqui do seu Ferreira, tá bom? Você vai perguntar aí, pode mandar sua pergunta que eu vou estar respondendo juntamente com ele aqui. Talvez tenha uma curiosidade, que nem foi de semana passada, que a gente entrevistou aqui aquele vereador, né, que esteve aqui com a gente, o irmão Wallace Oliveira, né? Você mandou uma pergunta, por exemplo, fizeram uma pergunta aqui, o que é que o vereador faz, né? E ele respondeu. O homem de Deus falou aqui também, então vai ficar minha pergunta para ele agora, né, para o senhor responder, porque tem muita gente que assiste que não tem noção desse lado ministerial, aí acaba fazendo algumas perguntas simples. Então eu vou aproveitar para fazer essa pergunta simples ao senhor também. Qual é o trabalho que se faz um pastor dentro de uma igreja, fora, dentro? Qual é o objetivo de um pastor? Se titulou pastor, qual é o trabalho do pastor? Exatamente o que o título arremete, né? A figura do pastor arremete lá para o pastor realmente que cuidava de ovelhas, né? Então, o pastor é aquele que cuida, que trata, que vai atrás da ovelha. Tem ovelha que foge, que afujona, o pastor tem que ir lá atrás. E quando ela foge, ela vem cheia de carrapicho, ele tem que dar banho, ele tem que limpar, né? Mas no sentido bíblico, no sentido eclesiástico, é alimentar a ovelha, né? O pastor é aquele que dá o alimento, e o pastor dá o alimento através da palavra, né? Ele precisa estar preparado para levar um ensinamento, o pasto verdejante, para que a ovelha possa se alimentar e se fortalecer espiritualmente falando, né? Então, esse é o objetivo, essa função, né, ministerial do pastor, cuidar de ovelha, né? E é uma grande responsabilidade, João, porque a palavra de Deus diz que nós não estamos cuidando de algo nosso, é algo que é de Deus, né? Jesus uma vez disse para Pedro assim: Pedro, tu me amas? E Pedro disse para Jesus: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E ele diz: então apacenta minhas ovelhas. E o Senhor torna a repetir mais uma vez: Pedro, tu me ama? O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Então, por 3 vezes Deus falou isso, né? Então, ser pastor é apacentar, né? É cuidar das ovelhas que não é dele, é a ovelha do Senhor Jesus. Saiu uma pergunta aqui para o senhor, saiu várias. Vamos lá, uma de cada vez. Perguntaram aqui, o André Santos disse assim: é verdade que na juventude dele, ele era do samba? E como foi para ele se converter? O testemunho o senhor já contou, mas é verdade que o senhor era do samba? Eu era dançarino, inclusive quando eu conheci minha esposa, foi numa festa da cidade de Humaitá, quando eu fui para lá. Peraí. O senhor era dançarino? É sério isso? Dançarino. E aí, gente, nessa olha, grande festa... surpresa, hein? Grande surpresa. Eu a conheci, né? E aí... Ela tá aqui, a esposa do seu Ferreira tá aqui hoje. E aí eu a conheci, depois que eu a conheci, né? Iniciou nossa história e Deus mudou, né? E aí é uma coisa interessante, John. Eu falava para o colega de trabalho que ele é sambista, talvez ele esteja me ouvindo, ele é sambista também. Ele né? E eu fui. E eu contei um pouco da minha história. E quando eu me converti, muitas pessoas ficaram perplexas. Mas espera aí, rapaz. Eu te conheço, rapaz. Não era do samba. Eu não era do samba. E quem é do samba, quem é dançarino, sabe que como é que é a vida da pessoa que está nesse meio, né? E aí fez com que muitas pessoas acreditassem no poder de Deus transformador. Em ver uma pessoa que tinha uns princípios que vivia e, de repente, vive outro princípio. E isso fez com que muitas pessoas próximas de mim, que também faziam parte do samba, faziam parte do pagode, viessem a acreditar que há um Deus poderoso, que ele transforma e muda as vidas, né? Então, esse é o Deus transformador. E ele está me trazendo aqui para transformar, através da sua palavra, muitas vidas que estão me ouvindo. E eu creio que Deus vai mudar a história de muitas pessoas, sim, John. Meu Deus, é forte. Essa do samba foi forte para mim. Eu quase caí para trás aqui, gente, sem ter noção. Eu não imaginava que ele tinha passado por essa fase de Mas eu quero fazer uma adendo aqui. Não era eu, era outro.
Porque a Bíblia diz que se alguém está escrito é nova criatura. As coisas velhas se passaram. E Esse que tudo se fez novo. Amém, amém, amém. Tá valendo, tá valendo. Se saiu legal, né, gente? Essa daí foi boa. Tem uma outra pergunta aqui, seu Ferreira. Temos aqui um pedido de beijo aqui. Carolina Oliveira, manda um beijo pro seu único netinho, André Adiel. Ele tá te assistindo, vovô Ferreira. Oh, é o meu netinho, rapaz. Deus abençoe, meu filho. Vovô te ama muito, né? E brevemente, daqui a pouco, a gente vai estar aí em Joinville te dando um abraço e um beijo. Tem uma pergunta aqui do Diego Evangelista. Pastor, qual foi a sua maior experiência que o senhor já presenciou no monte? John, desde que eu me converti, as pessoas que conhecem na minha igreja sabem que eu sou pastor de ir para monte orar, né? E uma das maiores experiências no monte foi quando Deus me respondeu da cura do meu filho. Porque eu passei, no dia que eu soube da doença, eu comia apenas uma vez por dia. Eu comia 10 horas da noite só. Eu jejuava o dia todo e só ia comer à noite, 10 horas da noite. E eu ia para o monte, tirava um período no monte para orar. O senhor fazia isso diariamente? Eu fazia todo dia isso, enquanto ela estava internada. Eu ia para o monte orar. Foi tipo um propósito. E eu fiz um propósito de jejum. Eu comia uma vez por dia só. Era um propósito de oração. Aqueles que são cristãos que estão me ouvindo sabem o que representa isso, o que significa isso, né, na vida do cristão, o poder da oração e do jejum. E eu comia uma vez por dia e ia para o monte orar. E no quarto dia, no dia que ele foi desenganado, Deus falou comigo no meu quarto. Foi a resposta de oração no monte. Quando eu disse para a médica, doutora, o meu filho não vai morrer no dia que ela desenganou ele, é porque eu já estava num período de oração no monte. E Deus já havia falado no meu coração, eu já tinha certeza, John, no meu coração, que Deus ia fazer um milagre. E quando eu cheguei em casa na sexta-feira, que ela desenganou, que eu orei e que eu ouvi a voz que falou no meu coração, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do meu nome. Então essa foi a maior experiência no monte. Foi quando Deus respondeu a minha oração em uma doença que não tinha cura e que não tem cura, né, até hoje. Fizeram uma pergunta aqui. Qual foi a participação da sua mãe dentro da sua parte ministerial? Foi perguntado aqui pelo Domício Lopes, alguma coisa assim. Domício Lopes, é isso mesmo. John, a minha mãe teve 5 filhos. E desde quando nós éramos pequenos, desde criança, ela levava os 5 para a igreja. Então, a gente cresceu indo para a igreja, né? E a minha mãe sempre dizia assim, que ela tinha 4 pastores e uma missionária. E ela profetizava sempre isso. E mesmo depois que eu cresci, saí de casa, fui cuidar da minha vida, né? Da minha vida profissional, pessoal, toda vez que ela me encontrava, ela dizia isso, esse é meu pastor. Inclusive, ela dizia assim, esse é meu pastor mais bonito. E ela orava, né? E assim como a minha mãe profetizou, assim aconteceu. Então, a minha mãe até hoje, ela é uma coluna de oração. Ela que intercede por nós. E eu não faço nada, John, sem antes pedir para a minha mãe orar e pedir um conselho dela. Nossa. Né? Eu não faço nada sem... Tudo que eu faço na minha vida, eu procuro a minha mãe. Ela é bem presente na sua vida. Ela é bem presente e ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Né? Perdi meu pai em 2019 e ela continua, né, sendo de oração. Esses dias, o pastor do setor me procurou, né? Sim. E me fez o convite para assumir a congregação. E eu fui falar com ela. E eu mostrei a congregação, eu tinha umas fotos, e ela disse, aceite, porque é de Deus. E a palavra da minha mãe foi decisiva para eu aceitar. Porque a Bíblia diz que nós devemos honrar o pai e mãe. É um mandamento com promessa que a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra. E aqui eu quero mandar um recado para os filhos que me ouvem. Não é o pai que é humano, não é o pai que é bom, não é o pai que é presente, não é a mãe que é presente. Não importa qual é o caráter, John, do pai e da mãe. O que a Bíblia manda honrar é o título.
Independente de qual seja o caráter do pai e da mãe, se o filho honrar, Deus vai abençoar em toda a sua vida, em toda a sua existência. E eu guardo esse princípio comigo. Então, a minha mãe, ela é fundamental, ela é um baluarte na minha vida, e todos nós nos convertemos a Cristo por conta dos joelhos dobrados da minha mãe. Inclusive, o joelho dela é bem desgastado, ela tem um problema no joelho, mas até hoje ela continua orando. Meu Deus, um abraço. Qual é o nome da sua mãe? É Vera, dona Vera. Um abraço para a senhora, mamãe. Deus lhe abençoe. Dona Vera. Olha só, temos uma pergunta aqui de um cara que o senhor conhece. João Sena está perguntando aqui para o senhor. Qual o maior segredo da vida de um homem de Deus? Eu achei difícil essa pergunta aí, ó. John, o maior segredo da vida do homem de Deus é temer a Deus. Davi, em sua velhice, né? Ele disse que o final de todas as coisas é temer ao Senhor. E no livro de Eclesiastes, ele escrevendo também, de Provérbios, ele diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, ele é a base de qualquer pessoa que serve a Deus. Eu costumo dizer, John, às vezes eu encontro pessoas que se distanciam do caminho do Senhor e as pessoas começam a dar desculpa. Olha, eu saio da igreja porque o pastor, ele não me visitou, porque o pastor não dá atenção, porque o pastor não tem amor, porque na igreja aqueles irmãos são assim, sabe? Na igreja é assim, é assado, e sempre as pessoas apresentam desculpa. E eu sempre faço a mesma pergunta. Eu digo assim, o que Jesus fez para você abandonar Jesus? Você pode ter todos os motivos de abandonar a igreja, as pessoas. E Jesus, o que ele fez para você abandonar ele? E até hoje, John, eu ainda não encontrei nenhum motivo para abandonar Jesus. Porque às vezes as pessoas nos desprezam, nos abandonam, pessoas nos frustram, até aquelas que estão mais próximas. Mas até hoje, eu nunca vi Jesus me frustrar. Meu Deus, é forte. Gente, estamos chegando ao final. Mais um programa de John Podcast. Queria de verdade agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado, sempre nos acompanhando, nos assistindo, podendo compartilhar, podendo divulgar o nosso trabalho, divulgar esse trabalho evangelístico que a gente tem feito. E olha só, queria agradecer a todos vocês, porque nós batemos uma meta lá no Instagram por causa de vocês. Chegamos a 1K. Gente, a 1K lá no Instagram, em um mês de John Podcast. Já estamos estourados aí nas plataformas digitais por causa de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Você quer conhecer o nosso Instagram, ainda não adicionou o nosso Instagram, não está seguindo, não está acompanhando ainda? Vai lá no Instagram e digita John Podcast Oficial, John Podcast Oficial. John Podcast Oficial, você vai estar acompanhando tudo que acontece aqui, todos os bastidores. Daqui a pouquinho a gente vai estar postando uma fotinha nossa lá, com esse homem de Deus que está aqui com a gente nesse momento. Então, vamos para nossas considerações finais. Seu Ferreira, muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O senhor podia deixar uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo, para essa câmera aqui, em nome de Jesus, faça seus agradecimentos finais. Eu quero dizer para você que a vida ela é muito curta. O tempo na nossa existência ele passa muito rápido. E a gente tem que aproveitar o momento para reconhecer que o dono da vida é o único que pode nos dar a maior alegria que o ser humano pode ter. E a maior alegria não é o dinheiro, não são os bens que nos dá. É uma paz interior, que mesmo nós não temos nada, nós conseguimos contemplar a riqueza das coisas simples, como o simples sorriso de uma pessoa nos olhando. É uma riqueza muito grande. Mas eu quero encerrar. Eu quero poder fazer uma oração, John. Por favor. Porque eu sei que Deus vai abençoar muitas pessoas. Quem sabe tem pessoas que nos ouvem e estão em momentos difíceis, né? E o Senhor pode entrar através desse instrumento, que é um canal de evangelização, para abençoar vidas. Você que me ouve e que em algum momento dessa entrevista Deus falou o seu coração e você entendeu o que foi com você, eu quero orar pela sua vida. Eu vou fazer essa oração e eu creio que Deus vai abençoar o teu lar. Querido Deus, eu quero te louvar e te agradecer por esse privilégio, Senhor, de poder, através deste meio de comunicação, poder estar evangelizando através, Senhor,
dos testemunhos e da experiência que tu tem me dado durante o meu ministério. Mas nessa hora, Senhor, eu quero apresentar cada família, cada lar, cada pessoa que me ouve, Pai, esta pessoa, que o teu Espírito Santo falou ao coração dela. Visita, Senhor, e entra com a tua provisão e providência divina para abençoar na vida financeira, para abençoar na vida familiar, para derramar sobre ele, sobre ela, a paz e a alegria do teu Espírito Santo. Deus, visita com a tua providência e abençoa. Abençoa o John, Senhor, a sua família. Abençoa, Senhor Deus, o seu ministério. Que o Senhor venha prosperar e muitas almas venham se render aos seus pés através dessa instrumentalidade. Pai, eu creio que nesta hora tu está curando aqueles que estão enfermos, tu está alegrando o coração do triste, tu está levantando o caído, tu está trazendo esperança a esta esposa, a esse esposo, a este filho, a esta mãe, a este pai que tinha perdido a esperança, mas que através desta palavra de fé, Deus, o Senhor renova a esperança na pessoa bendita de Cristo. Pai, em nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço por todo que me ouvem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica um forte abraço a todos vocês. Uma ótima segunda-feira, uma semana abençoada. Que Deus te prospere, que Deus te abençoe. E lembrando você, John Podcast tem sábado também, às 12 horas, estaremos aí na sua telinha, no seu Facebook. Deus te abençoe em nome de Jesus.